Eu peguei minha esposa me traindo. A chocante verdade por trás do caso vai deixar você sem palavras. Como descobri suas mentiras, a confrontei e recuperei minha vida após sua traição enganosa. Parte 1. Introdução. Eu deveria ter percebido. Oi Reddit, acompanho há muito tempo, mas é a primeira vez que posto aqui. Nunca pensei que seria eu fazendo uma publicação dessas, mas aqui estou. Ainda estou honestamente em choque, então tenham paciência comigo caso isso acabe virando um desabafo bagunçado. Primeiro, um pouco de contexto. Minha esposa, Amanda, e eu estamos casados há quase 6 anos. Nos conhecemos na faculdade, tivemos uma conexão imediata e nos casamos logo após a formatura. As coisas estavam incríveis no início, honestamente parecia um conto de fadas. Nós dois conseguimos bons empregos, compramos nossa primeira casa, até começamos a falar em formar uma família logo. Tudo parecia perfeito. Mas há cerca de 1 ano, comecei a notar mudanças sutis. Amanda, que normalmente é extrovertida e carinhosa, começou a ficar distante e retraída. No começo, pensei que fosse estresse do trabalho. Ela tinha recebido uma promoção naquela época e estava fazendo muitas horas extras, mas ainda assim algo parecia estranho. Ela começou a brigar comigo por pequenas coisas, ficar fora de casa até mais tarde do que o habitual sem explicações claras e estava sempre grudada no celular, escondendo a tela sempre que eu passava perto. Mas eu confiava nela. Não queria tirar conclusões precipitadas ou virar aquele marido paranoico sem motivo. Olhando para trás agora, não acredito como eu estava tão alheio. Só na semana passada, em uma noite específica, quando tudo desmoronou ao meu redor, percebi o quanto eu tinha sido cego. Vou continuar a história em breve, há muita coisa para contar aqui, mas qualquer conselho, apoio ou palavras de sabedoria agora seriam muito bem-vindos. Parte 2. A descoberta, a noite em que tudo explodiu. Então, continuando de onde parei. Na última quinta-feira à noite, Amanda me disse que ia sair para beber com colegas de trabalho. Nada incomum, já que ela vinha fazendo isso com bastante frequência ultimamente, e eu já estava acostumado a passar as noites sozinho. Mas dessa vez parecia diferente. Ela se arrumou mais do que o normal, usando aquele vestido preto que normalmente reservava para nossos encontros românticos. Quando comentei casualmente que ela estava linda, ela revirou os olhos e respondeu bruscamente, são só uns drinks, relaxa, e saiu batendo a porta da frente. Alguma coisa dentro de mim finalmente quebrou. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado, então depois de ficar remoendo em casa por cerca de 1 hora, decidi impulsivamente ir até o bar onde ela disse que estaria. Meu estômago ficou embrulhado o caminho todo, dizendo para mim mesmo que eu só estava sendo paranoico, que eu a encontraria rindo com os colegas e que nós riríamos juntos da minha crise de ciúmes mais tarde. Mas ela não estava lá. Senti enjoo. Pensei comigo mesmo que talvez eles tivessem mudado o local na última hora. Quando me virei para ir embora, percebi Kate, colega da Amanda, entrando no bar sozinha. Tentando agir casualmente, me aproximei dela, puxei uma conversa constrangedora e, finalmente, perguntei se Amanda viria encontrá-la. Kate pareceu confusa e disse, Amanda? Ela não sai com a gente há meses. Meu estômago foi parar no chão. Voltei correndo para casa, sentindo tontura, confusão, raiva, tudo ao mesmo tempo. Quando entrei pela porta, a casa parecia vazia e escura. Minhas mãos tremiam enquanto andava de um lado para outro na sala, tentando freneticamente fazer sentido de tudo aquilo. Foi quando meus olhos caíram no notebook da Amanda, aberto na mesa de centro. Ela tinha deixado o e-mail logado, um erro estúpido e descuidado, provavelmente porque ela estava ficando confiante demais ao esconder seus segredos. Contra todos os meus instintos, que gritavam para não fazer aquilo, cliquei nas mensagens dela. Foi quando vi uma longa troca de e-mails entre Amanda e um cara chamado Ryan. As mensagens datavam de meses atrás, cheias de flertes, planos íntimos e referências explícitas ao caso que estavam tendo. Eles até faziam piada comigo sobre o quão inocente e confiante eu era, sobre o quanto era fácil esconder tudo aquilo de mim. Senti como se tivesse levado um soco no peito. Forte. Sentado ali, encarando atordoado a tela, percebi que minha vida tinha acabado de se despedaçar em 1000 pedaços. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar claramente. Meu mundo inteiro tinha virado de cabeça para baixo. O pior de tudo? A Amanda ainda estava lá fora, naquele exato momento, com ele. E eu sabia que precisava confrontá-la. Vou compartilhar o que aconteceu em seguida na minha próxima postagem. Apenas escrever isso já está me ajudando de alguma forma, mas caramba, nunca me senti tão destruído assim. Parte 3.
o confronto, as mentiras, as lágrimas e o gaslighting. Certo, Reddit. Essa é a parte que eu estava com medo de escrever, mas vamos lá. Fiquei sentado ali, encarando fixamente os e-mails dela, tremendo de raiva e descrença. Precisei de toda a minha força de vontade para não explodir naquele exato momento. Mas eu sabia que precisava ver o rosto dela quando a confrontasse, assistir à reação dela ao perceber que finalmente havia sido pega. Amanda chegou em casa por volta da meia-noite, rindo enquanto entrava pela porta, meio bêbada, sorrindo como se nada estivesse errado. Ver aquela expressão despreocupada fez minha raiva alcançar outro nível. Ela me viu sentado no sofá e parou, claramente assustada. "O que você está fazendo acordado ainda?" perguntou, o tom subitamente defensivo, os olhos desviando nervosamente pela sala. Sem dizer uma palavra, virei o notebook dela para que pudesse ver os e-mails, as mensagens explícitas brilhando intensamente na tela. O rosto dela imediatamente perdeu toda a cor. Ela tentou fingir tranquilidade no começo, negando tudo, me chamando de louco. "Você está mesmo mexendo nas minhas coisas agora? O que há de errado com você?" rebateu ela, como se eu fosse o culpado de alguma forma. Quando comecei a apontar detalhes específicos dos e-mails, mencionando lugares, datas e até citando as piadinhas dele sobre mim, as negações dela se transformaram em raiva. "Talvez se você prestasse atenção em mim em vez de ser tão chato e previsível o tempo todo, eu não precisasse de outra pessoa", gritou, a voz tremendo de fúria. As desculpas começaram a surgir uma atrás da outra, cada vez mais ridículas. Ela culpou o estresse do trabalho, me acusou de negligenciá-la, chegou até a dizer que Ryan não significava nada. Depois, tentou chorar, implorando que eu acreditasse que ainda me amava, jurando que tinha acabado mesmo tendo acabado de voltar de um encontro com ele. Em certo momento, ela chegou a me acusar de arruinar nosso casamento ao descobrir a verdade. Clássico da Amanda, virando tudo ao contrário, fazendo dela mesma a vítima. Era como olhar para uma estranha, eu sequer reconheci a mulher com quem me casei. Finalmente exausto, eu disse a ela que precisava de espaço e saí do cômodo, deixando-a chorando teatralmente no sofá. Passei aquela noite sozinho no quarto de hóspedes, olhando para o teto, com o coração acelerado, a cabeça girando, tentando entender como tudo havia dado tão errado. Escrever isso agora me faz sentir fisicamente mal. Ela me traiu de todas as maneiras possíveis, e depois tentou me manipular para acreditar que a culpa era minha. Mas apesar de tudo isso, ainda há uma pequena parte de mim agarrada ao passado, desesperada para acreditar que isso não seja real. Vou compartilhar mais em breve, ainda há muito para contar. Mais uma vez, obrigado por lerem, realmente preciso de apoio nesse momento. Parte 4. Impacto emocional, quando o choque dá lugar à dor. Oi de novo, Reddit. Honestamente, escrever tudo isso é terapêutico, mas caramba, é doloroso. Depois de confrontar Amanda, a realidade do que ela tinha feito começou realmente a afundar. Uma coisa é suspeitar de infidelidade, mas ter isso confirmado é outra história. Os dias seguintes foram uma mistura turva de raiva, tristeza e confusão. No início, eu fiquei principalmente anestesiado, quase desligado da minha própria vida. Eu vagava pela casa como um fantasma, incapaz de comer, mal conseguindo dormir. Era surreal ver Amanda todos os dias, agindo como se tudo pudesse de alguma forma voltar ao normal, se ela fingisse forte o bastante. Ela alternava entre raiva e desespero, num minuto gritando comigo para superar isso, no outro implorando para eu perdoá-la, prometendo mudar, chorando e dizendo que nunca quis me machucar. Eu me via ciclando repetidamente pelos estágios do luto. Passava de uma raiva intensa, imaginando todas as coisas que queria dizer ou fazer aos dois, para uma tristeza esmagadora, lamentando a perda do futuro que tínhamos planejado juntos. Às vezes sentia nojo, não só dela, mas também de mim mesmo, me perguntando o que poderia ter feito diferente ou como não vi os sinais mais cedo. A solidão provavelmente foi a parte mais difícil. Amanda tinha sido minha melhor amiga, a pessoa com quem eu contava. Perder essa conexão da noite para o dia era como perder um membro. Meus amigos tentaram ajudar, mas eu não conseguia superar a humilhação de contar a eles como tinha sido completamente enganado. Como admitir que a pessoa em quem você mais confiava era justamente quem estava te machucando esse tempo todo? No terceiro dia após confrontá-la, algo finalmente quebrou dentro de mim. Eu estava sozinho em casa, olhando para uma foto emoldurada nossa no dia do casamento. Nós parecíamos tão felizes, tão genuinamente apaixonados. De repente, toda a dor que eu estava segurando me atingiu de uma vez, e eu desabei completamente. Chorei mais forte do que jamais chorei antes, lágrimas reais, feias, desesperadoras.
Era como se cada lembrança que já havíamos criado tivesse se transformado em veneno. Foi nesse momento que finalmente admiti para mim mesmo que não havia como voltar atrás. A traição da Amanda não foi apenas um erro, foi deliberada, egoísta, repetida. Ela destruiu nossa confiança, nossa amizade, todo o nosso casamento, e nenhuma quantidade de desculpas ou pedidos de perdão poderia desfazer aquele estrago. Naquela noite, apesar de dolorosa, marcou o início da clareza. Eu sabia que tinha uma decisão a tomar, uma escolha sobre como seria meu futuro e se esse futuro incluía ou não a Amanda. Vou contar mais sobre essa decisão a seguir. Mais uma vez, obrigado por lerem. Sinceramente não sei como eu lidaria com tudo isso sem o apoio daqui. Parte 5. A decisão. Quando você sabe, você sabe. Então, depois daquele colapso emocional, provavelmente o ponto mais baixo que atingi em anos, fiquei ali por horas, pensando em tudo. As mentiras, a traição, o gaslighting, o desrespeito escancarado, tudo passava como um filme na minha cabeça. E em algum momento, naquela névoa escura, uma espécie de calma estranha tomou conta de mim. Percebi, eu não posso viver assim. E não vou. Acho que existe um momento em toda traição em que seu coração para de tentar defender quem te machucou. O meu chegou ali mesmo, sentado de moletom na beirada da cama de hóspedes, olhando para uma lixeira cheia de lenços usados e uma foto nossa que eu havia jogado virada para baixo no chão. A clareza veio com força. Amanda fez uma escolha. Não foi uma vez, nem por acidente, mas repetidamente para agir pelas minhas costas, trair a vida que estávamos construindo, e me manipular para proteger a própria pele. Isso não foi um deslize. Foi alguém que simplesmente não se importava com o estrago que estava causando. Então eu fiz minha própria escolha. Disse a ela na manhã seguinte, com calma e objetividade, acabou. Vou entrar com o pedido de separação. A expressão dela ao ouvir isso foi, honestamente, patética. Ela começou a chorar de novo, aquele choro dramático, como se eu estivesse fazendo algo com ela agora. Era como assistir alguém atuando um papel cujas falas esqueceu. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa de um erro, ela disse, como se não estivesse transando com outro cara pelas minhas costas há meses. Ela continuava chamando de enterro, como se fosse um deslize qualquer numa festa e não todo um segundo relacionamento que ela construiu enquanto fingia me amar. Eu não gritei. Não discuti. Apenas disse que precisava que ela saísse de casa por um tempo. Não me importava para onde ela fosse, o apartamento do Ryan parecia apropriado. Ela tentou me fazer sentir culpado, me chamou de insensível, até soltou aquele clássico, você vai se arrepender quando estiver sozinho. Quase ri. Sozinho, talvez. Mas finalmente livre das mentiras? Isso sim soava como paz. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu realmente dormi. Na próxima parte, vou contar como comecei a seguir em frente lidando com a separação, contando com o apoio dos amigos e o que aconteceu depois que Amanda finalmente saiu de casa. Soiler, não foi fácil. Mas foi como respirar ar puro depois de passar meses afundando. Obrigado por estarem comigo até aqui, Reddit. De verdade. Parte 6. As consequências, limpando os escombros. Oi de novo, Reddit. Agradeço todos os comentários, demais e o pessoal que só está lendo. Essa próxima parte entra nos detalhes do que acontece depois que você decide ir embora, quando a adrenalina passa e a realidade te atropela como um trem de carga. Então, depois que disse a Amanda que queria me separar e pedi que ela saísse por um tempo, as coisas ficaram tensas, rápido. No começo, ela simplesmente se recusou. Disse que eu estava exagerando, que eu não podia legalmente obrigá-la a sair da nossa casa, o que, infelizmente, ela estava tecnicamente certa, o nome dela também está na escritura. Então eu disse ok, iríamos coexistir até eu conseguir falar com um advogado. Esse acordo durou uns 3 dias. 3 dias longos, silenciosos, passivo-agressivos e que drenaram minha alma. Ela parou até de fingir que se importava. Dormia no quarto principal enquanto eu ficava no sofá ou no quarto de hóspedes. Eu ouvia ela no telefone à noite, sussurrando, rindo, às vezes chorando. Nem precisava perguntar com quem ela falava. Saía sem avisar, arrumada, voltava cheirando a um perfume masculino que com certeza não era meu. E o pior? Ela nem se dava ao trabalho de esconder mais. Foi aí que atingi meu limite. Entrei em contato com um advogado especializado em divórcios, expliquei tudo e dei início ao processo. Acontece que todos aqueles e-mails e mensagens que encontrei? Ouro puro num estado com divórcio sem culpa como o nosso.
O advogado disse que a infidelidade não pesaria muito legalmente, mas que poderia ajudar na hora de negociar bens e patrimônio, especialmente se as coisas ficassem feias. Só e ler, ficaram. Também contei para minha família e amigos próximos. Isso foi difícil. Contar para as pessoas que nosso casamento perfeito tinha implodido foi como arrancar um curativo colado na alma. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio daquele jeito que deixa claro que ele está pensando em matar alguém, mas sabe que já está velho demais para se safar. Meu melhor amigo só assentiu e disse, você merece coisa melhor. E ele estava certo. Amanda, claro, surtou quando descobriu que eu tinha contratado um advogado. Disse que eu estava sendo frio, me acusou de arruinar a vida dela. Eu lembrei bem calmamente, na verdade, que ela já vinha fazendo um ótimo trabalho destruindo tudo sozinha. Ela finalmente se mudou uma semana depois. Levou suas coisas em algumas viagens, nem se despediu da última vez. Simplesmente, foi embora. E honestamente, aquela casa vazia pareceu a primeira respiração limpa que eu dei em meses. Silenciosa. Ainda dolorosa, mas minha de novo. Ainda tem mais por vir o pós, a cura, as mensagens inesperadas que recebi de pessoas que nunca imaginei que iriam me procurar. Mas essa parte. Essa foi o começo de recuperar minha vida. Mais em breve. Parte 7. Fantasmas e surpresas. Quando a poeira baixa, o verdadeiro caos começa. Certo, Reddit aqui é onde as coisas começaram a ficar estranhas. Então, Amanda tinha saído de casa. Eu estava sozinho, sim, mas era como se minha mente finalmente tivesse espaço para respirar. Nada mais de andar em cascas de ovo. Nada mais de fingimento. Comecei a dormir melhor. A comer de novo. Até as pequenas coisas, como assistir TV sem alguém suspirando dramaticamente a cada 5 minutos, pareciam um verdadeiro luxo. Mas justo quando comecei a me acostumar com esse novo silêncio, Amanda decidiu me assombrar feito o fantasma mais tóxico do mundo. 3 dias depois de se mudar, ela me mandou uma mensagem do nada. Oi. Estava pensando se a gente podia conversar um dia. Só nós dois. Sem advogados. Ignorei. Depois veio outra. Sei que você está bravo, mas ainda te amo. Sinto falta de nós. Por favor, não jogue tudo fora completamente. Essa me deixou furioso. Ela sentia falta de nós? O mesmo nós que ela zombava nos e-mails com o Ryan? O nós que ela traiu enquanto fingia que eu era só um marido substituto, chato e previsível? Não. E aí, acredite se quiser, o Ryan me mandou mensagem. O Ryan. O cara da traição. Esse imbecil teve a audácia de me mandar uma DM no Instagram, onde eu nunca nem interagi com ele, para dizer, e eu cito, fala, cara, só queria esclarecer as coisas. Eu não sabia que vocês ainda estavam, seriamente juntos. A Amanda deu a entender que já tinha acabado. Juro por Deus, tive que reler 5 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Esse cara estava tentando um papo de brother comigo depois de destruir meu casamento. Nem respondi. Só bloqueei e segui a vida. Mas isso me fez pensar, será que Amanda estava mentindo para ele também? Será que ela estava sendo falsa com todo mundo? Comecei a perceber que talvez Amanda fosse simplesmente quebrada. Não no sentido de pobre coitada, mas no sentido manipulador, egoísta, e sem um pingo de responsabilidade. Ela precisava de controle, validação, drama. E eu passei 6 anos tentando amá-lo o suficiente para consertar isso. Naquela noite, vasculhei alguns diários e fotos antigas, coisas que eu não olhava há anos. Lendo minhas próprias palavras de anos atrás, percebi uma coisa. Mesmo antes da traição, já havia rachaduras. Pequenos sinais vermelhos que eu ignorei. Como ela mentia sobre coisas pequenas. Como manipulava brigas para me fazer sentir culpado. Como nunca pedia desculpas de verdade, só chorava até eu ceder. Eu estava ignorando sinais há anos. Essa constatação doeu, mas também ajudou. Porque, uma vez que você enxerga o quadro completo, não dá para desver. Eu não estava só de luto pelo casamento, eu estava de luto pela ilusão de quem a Amanda era. Na próxima parte, vou contar como comecei a reconstruir amigos, terapia, reencontrar minha própria identidade. E sim, talvez um toque de vingança. Nada maluco. Só algo poético. Até logo, Reddit. Parte 8. Reconstrução, encontrando-me nos escombros. E aí, Reddit de volta com a parte 8.
Então, a Amanda se foi. As mensagens pararam, por enquanto, o Ryan foi bloqueado, e a casa finalmente voltou a ser minha. Mas, depois que a adrenalina passou, eu fiquei ali, parado no silêncio, me perguntando quem, diabos, eu era de verdade. Porque é o seguinte, quando você está em um relacionamento assim por tanto tempo, especialmente um em que você está constantemente sendo desgastado emocionalmente sem nem perceber, você meio que perde partes de si mesmo. Você se adapta, encolhe, se curva. Você se acostuma com coisas que não deveriam ser normais. E quando tudo acaba, você não está apenas solteiro, você está desorientado. Como se você tivesse acabado de sair de um brinquedo de parque de diversões que rodou 6 anos a mais. Então, comecei pequeno. Limpei a casa de cabo a rabo. Quero dizer, fiz uma limpeza profunda, gavetas bagunçadas, armários, debaixo do sofá, cada traço dela. Joguei fora as velas que ela gostava, aquele maldito enfeite decorativo no banheiro que dizia Good Vibes Only, irônico, né? E até as canecas de café sobre as quais costumávamos brigar. Eliminar as coisas físicas me ajudou a, mentalmente, começar a me desvincular dela. Depois, entrei em contato com amigos que eu não via há anos. Acontece que, durante o casamento, eu me afastei de muitas pessoas sem nem perceber. A Amanda sempre tinha algum problema sutil com alguém, ela é muito falsa, ele tem má influência, eles realmente não nos apoiam, sabe? Aquelas pequenas barreiras que, com o tempo, acabam te isolando. Mas meus amigos? Me receberam de volta como se eu nunca tivesse partido. Também comecei a fazer terapia. A melhor decisão que tomei até agora. Na primeira sessão, simplesmente desabafei tudo para o pobre cara. Ele ficou ali, ouvindo sem sequer demonstrar surpresa, e então disse: "Você tem estado em modo de sobrevivência por anos." Essa frase me atingiu como um tijolo. Porque sim, eu não estava vivendo, só estava me mantendo. Mantendo os humores da Amanda, suas mentiras, sua realidade mutante. Com a terapia, comecei a me reconectar com coisas que eu costumava amar. Voltei a tocar violão. A cozinhar de verdade, não só porcaria de micro-ondas porque a Amanda não estava com fome e eu não queria comer sozinho. Voltei a fazer trilhas. Ler livros. Voltei a desenhar. Era como reencontrar versões antigas de mim que eu tinha esquecido que existiam. E através de tudo isso, essa estranha mistura de tristeza e alívio continuou me acompanhando. Tristeza pelo amor que eu achava que tinha, e alívio por ter finalmente parado de me afogar tentando salvar alguém que estava me puxando para baixo. Ainda tem mais para contar. A Amanda não está totalmente fora da história, claro que ela volta porque, claro. Mas essa parte. Essa foi a primeira verdadeira sensação de liberdade. Logo mais, o momento em que Amanda percebeu que eu realmente estava seguindo em frente e não gostou nem um pouco. Até mais, Reddit. Parte 9. O retorno, ela não suportou ser substituída. E aí, Reddit, de volta com a parte 9. Se preparem, é aqui que as coisas saem do triste e entram no absurdo. Algumas semanas se passaram. Estou indo à terapia, me reconectando com amigos, colando minha identidade aos poucos como uma caneca de café quebrada. Não estou curado, de forma alguma, mas estou me sentindo mais eu do que há muito tempo. E justo quando o ar começa a parecer respirável de novo, Amanda resolve reaparecer na minha vida como um vírus indesejado. Tudo começou com uma mensagem casual: "Oi, só queria saber como você está. Tenho pensado muito em você ultimamente." Deixei no vácuo. 2 dias depois, sei que errei, mas o que a gente tinha era real. "Você não sente falta de nós?" Mais uma vez, sem resposta. Aí veio a terceira mensagem. Dessa vez com uma foto anexa, uma imagem nossa na lua de mel, sorrindo em uma praia no México. Ela colocou a legenda: "Já fomos felizes." Não deixe um erro apagar tudo isso. Um erro. Um maldito erro. Como se um caso de 6 meses, dezenas de mentiras, gaslighting e a destruição emocional do nosso casamento fosse equivalente a, sei lá, esquecer o leite fora da geladeira. Eu estava farto. Mas ainda assim, não disse nada. Não a bloqueei, para ser sincero, eu queria que ela visse o silêncio. Que ela percebesse que não tinha mais voz dentro da minha cabeça. Esse era meu poder agora. E aí, claro, ela subiu o tom. Um amigo meu, um dos poucos que Amanda não conseguiu afastar, me convidou para um churrasco informal. Nada demais, boa comida, cerveja gelada, e pessoas normais que não traem seus cônjuges.
Enquanto estava lá, postei uma foto nos stories. Era só uma imagem inocente de mim rindo com alguns amigos. Mas ao meu lado estava uma mulher chamada Geis, prima de um amigo, visitando a cidade. Estávamos apenas conversando, só isso. 20 minutos depois, Amanda mandou: "Uau! Já tá seguindo em frente? Foi rápido, hein?" Não respondi. 1 hora depois: "É com ela que você estava transando enquanto eu tentava salvar nosso casamento? Nojento. Nojento. Eu." Ela me chamou de nojento. E foi aí, meus amigos, que tudo fez sentido. A Amanda não sentia falta de mim. Ela sentia falta do controle. Sentia falta de ser o centro do meu mundo, mesmo que fosse um mundo que ela reduziu a escombros. Ela não queria consertar o casamento, ela queria a versão de mim que tolerava mentiras e manipulações sem revidar. Soiler, essa versão de mim morreu. Está enterrada. Não respondi às mensagens, não entrei no jogo. Mas admito, isso me abalou. Não porque eu queria ela de volta. Deus me livre. Mas porque me lembrou de como o processo de cura é frágil. Uma mensagem tóxica pode te puxar de volta para uma tempestade que você achou que tinha escapado. Na próxima parte, vou contar sobre o prego final no caixão quando Amanda tentou distorcer toda a história a favor dela, e eu finalmente consegui um pouco de justiça de um jeito que eu nunca esperava. Estamos quase lá, pessoal. Agradeço de verdade por estarem nessa montanha-russa emocional comigo. Parte 10. Distorcendo a narrativa, a versão dela da verdade. E aí, Reddit, de volta com a parte 10, e pode acreditar, essa é uma montanha-russa. Depois daquele surto de como você ousa seguir em frente, Amanda ficou em silêncio por um tempo. Eu pensei, finalmente, ela vai sumir como um pesadelo ruim. Deveria saber que era otimismo demais. Algumas semanas se passaram, e numa manhã recebo uma mensagem de uma amiga em comum, vamos chamá-la de Tara. A mensagem dizia: "Oi, você tá bem?" Ouvi umas coisas da Amanda e não queria tirar conclusões, mas parecia bem sério. E eu só pensando, o que foi agora? Liguei pra Tara, e ela foi direta. Amanda estava falando com pessoas do nosso círculo distorcendo tudo. Segundo Amanda, eu era emocionalmente distante, verbalmente cruel, vivendo pro trabalho e, acredite se quiser, controlador e ciumento a ponto de ela temer pela segurança emocional dela. Repito, ela temia pela segurança emocional dela. Essa mulher, que me traiu por 6 meses, mentia pra mim todos os dias, agora estava por aí se passando por vítima de um monstro manipulador e frio que a empurrou para os braços de outro cara. Foi a narrativa mais nojenta e egoísta que já ouvi e, infelizmente, algumas pessoas estavam comprando. Não todas, mas o suficiente para me deixar irritado. Felizmente, Tara não acreditou. Ela disse, não fazia sentido. A Amanda já tá reescrevendo a história faz tempo. Mas o pior? Ryan. Lembra dele? O cara com quem ela me traiu? E aparentemente, Amanda terminou com ele. Depois de todo aquele caos, o cara por quem ela arriscará tudo foi descartado. Por quê? Porque quando eu cortei contato total e parei de responder, ela percebeu que tinha queimado a rede de segurança que achava que sempre estaria lá e eu. Então jogou o Ryan para baixo do ônibus e entrou em modo relações públicas, tentando controlar o que os outros pensavam. Honestamente, isso deveria ter me feito sentir vingado, mas só me deixou com nojo. Foi a prova de que Amanda não amava nenhum de nós dois, ela só precisava de alguém orbitando ao redor dela, validando, alimentando o ego. Decidi que era hora de tomar as rédeas. Sentei com as pessoas que mais importavam, meus amigos próximos, meus pais, até alguns ex-amigos da Amanda que me procuraram e contei a verdade com calma. Não a difamei. Não desci ao nível dela. Só apresentei os fatos. Os e-mails. O caso. Os meses de mentiras. A manipulação depois de ser pega. E para fechar, mostrei algumas mensagens e dela implorando para eu voltar mesmo depois de já estar rodando sua campanha de autopiedade. A hipocrisia falava por si só. A partir daí, a narrativa começou a mudar. As pessoas começaram a enxergar através da encenação dela. Algumas até me pediram desculpas por terem duvidado. Outras cortaram relações com ela completamente. E, pela primeira vez, eu não precisei dizer uma palavra para me defender. A verdade bastava. Na próxima parte, vou contar como o divórcio de fato aconteceu, sim, finalmente saiu, como foi estar naquele tribunal,
e como contra todas as expectativas eu saí de lá com algo que se parecia muito com o encerramento. Até a próxima, Reddit. Estamos quase no fim. Parte 11. O divórcio, cortes limpos e olhares sujos. E aí, Reddit, de volta de novo. Parte 11. Esta é sobre o capítulo final do casamento em si, o divórcio. Depois de todo o caos, a difamação, o sumiço, as súplicas, tudo, finalmente consegui uma data para o tribunal. Não vou mentir, entrar naquela sala de audiência sabendo que estava prestes a acabar legalmente com um casamento de 6 anos foi surreal. Não foi como nos filmes. Não teve monólogos dramáticos, nem socos na mesa. Só uma pilha de papéis frios, um juiz com um monte de arquivos, e a tensão estranha de estar a 10 pés de distância de alguém com quem eu costumava imaginar envelhecer. Amanda apareceu impecável, como se estivesse tentando ganhar algum tipo de prêmio de simpatia profissional. Blazer, salto alto, nenhum fio de cabelo fora do lugar. No começo, ela não olhou para mim. Só ficou ali, mexendo no celular como se estivéssemos esperando para embarcar em um voo. O advogado dela parecia arrogante, claramente esperando que eu entrasse quebrado ou desesperado. O meu? Profissional até a última gota. Já havíamos construído nosso caso de forma sólida, e eu tinha entregado tudo, os e-mails, as mensagens, até uma linha do tempo dos acontecimentos. Eu estava cansado de jogar na defesa. Agora, como vivemos em um estado sem culpa, a traição de Amanda não significou uma vitória automática para mim, mas quando se tratava de divisão de bens e pensão, fez toda a diferença. O meu advogado deixou claro que Amanda tinha contribuído para o colapso do casamento de uma maneira bem, digamos, demonstrável. Ela tentou jogar a carta da vítima uma última vez, disse que eu era emocionalmente indisponível, que se sentia isolada e que cometeu um erro por solidão. O juiz não caiu nessa. Não depois de revisar as mensagens onde ela ria de me manter no escuro e literalmente fazia piada sobre ter me manipulado. No final, eu saí com a casa. Dividimos as economias 60-40 a meu favor. Sem pensão. Sem mais obrigações financeiras. O advogado de Amanda tentou argumentar pela pensão, mas as provas do caso dela e sua independência financeira derrubaram isso rápido. Depois que o juiz finalizou tudo e bateu o martelo, sim, realmente houve um martelo, Amanda se virou para mim enquanto estávamos saindo do tribunal. Ela disse, isso não precisava ter acabado assim, você sabe. Eu só olhei para ela, realmente olhei e disse, você está certa. Mas você se certificou de que acabou assim. E então eu saí. Não olhei para trás. Foi como sair para a luz do sol depois de anos no subterrâneo. O peso que estava pressionando meu peito por tanto tempo simplesmente se foi. O ar parecia mais limpo. Meu nome era meu de novo. O casamento tinha morrido. Mas eu não. A próxima parte vai ser sobre o que aconteceu depois que a poeira baixou. Algumas vitórias inesperadas, alguns obstáculos e uma mensagem surpresa de alguém que eu nunca pensei que ouviria novamente. Fiquem ligados, Reddit. Quase lá. Parte 12. Seguindo em frente, os reveses surpreendentes. E aí, Reddit, parte 12 aqui. O fim dessa história está chegando, e eu tenho que admitir que houveram alguns acontecimentos inesperados depois que tudo se acalmou. Então vamos lá. Os primeiros meses após o divórcio foram uma mistura estranha de liberdade e de descobrir como viver sozinho novamente. Passei as primeiras semanas apenas me ajustando ao fato de que não havia mais drama, nem mentiras. Estava quieto. E tranquilo. Eu podia tocar minha música o quanto quisesse, podia comer o que eu quisesse no jantar, sem mais ser culpado por não cozinhar para nós, e o mais importante, estava dormindo a noite toda sem acordar preocupado com o último ataque de raiva da Amanda. Mas algo estranho aconteceu, as pessoas realmente começaram a me procurar. Velhos amigos com quem eu não falava há anos. Pessoas novas também. Eu tinha me isolado tanto no casamento que parecia ter esquecido como me conectar com os outros. Mas agora? Eu estava aberto de novo. Eu tinha tempo. Tinha espaço para respirar. Então, algo mais entrou na minha vida, algo que eu definitivamente não esperava alguém novo. Não foi um romance rápido ou algo do tipo, eu não estava com pressa de nada sério, mas uma conexão genuína. O nome dela era Claire. Nos conhecemos por meio de um amigo em comum em uma daquelas festas de jantar, conhecendo você que eu nunca teria ido se ainda estivesse com a Amanda. Mas a Claire e eu nos demos bem. Começamos a conversar, e no final da noite, eu estava rindo e realmente me divertindo.
realmente me divertindo. Não de um jeito estou fingindo que está tudo bem, era só eu, genuinamente feliz. Saímos algumas vezes depois disso, e foi fácil. Sem drama. Sem bagagem. Sem manipulação. Ambos estávamos levando as coisas devagar, mas parecia diferente. Real. Eu não estava tentando apressar nada, apenas me permitindo curtir o momento. Mas aí veio a bomba, Amanda. Eu sei, eu também esperava que ela simplesmente sumisse. Mas algumas semanas depois que o divórcio foi finalizado, recebo uma mensagem do nada. Adivinha quem? Eu sei que faz um tempo, mas só queria te avisar que estive pensando em tudo, e eu sinto muito por como as coisas aconteceram. Cometi um erro enorme. Quero consertar tudo. Certo. Depois de meses de manipulação, traição e me culpando, agora ela queria consertar tudo. A ousadia. No começo, eu fiquei só com raiva de novo. Como ela podia achar que eu cairia nessa? Mas eu tirei um minuto e deixei tudo o que eu estava sentindo vir à tona antes de responder. Minha resposta? Simples, você não pode reescrever a história. Estou seguindo em frente. Ela não respondeu. Ótimo. Foi como um fechamento. Um fechamento real. Eu não precisava de desculpas dela, da aprovação dela, nem de nenhum dos problemas dela mais. Eu tinha terminado. E pela primeira vez em muito tempo, eu podia olhar para frente, em vez de olhar para trás. Ainda vi a Claire algumas vezes, mas estávamos levando as coisas devagar. Eu não estava pronto para nada pesado, mas sentia que estava me abrindo de novo. Desta vez, eu não estava fazendo funcionar ou tentando me encaixar no molde de alguém sobre quem eu deveria ser. Eu estava sendo apenas eu. Quanto a Amanda? Ela apareceu uma ou duas vezes, mas eu mantive distância. Nada mais de envolvimento. Eu sabia o meu valor e não ia deixar ela me arrastar para o drama dela novamente. A próxima parte será a última. Vou concluir isso, refletir sobre tudo, e talvez compartilhar alguns conselhos para quem se encontra em uma situação parecida. Obrigado por estarem comigo, Reddit. Quase lá. Parte 13. Reflexão, olhando para trás, seguindo em frente. E aí, Reddit, aqui estamos parte 13. O capítulo final dessa montanha-russa maluca, dolorosa e emocional. Eu estive pensando em como concluir isso e, sinceramente, parece um grande peso saindo dos meus ombros só de escrever essa última parte. Ainda não estou totalmente curado, mas finalmente estou em paz, e espero que alguns de vocês possam encontrar algo útil aqui. Primeiro, o divórcio e tudo que envolveu foi uma droga. Não tem como suavizar isso. Ver sua vida e seu casamento desmoronarem, confrontar a traição e tentar reconstruir quando tudo foi quebrado, é bagunçado, doloroso e emocionalmente exaustivo. Mas o que aprendi com tudo isso é que, mesmo nos momentos mais sombrios, você pode encontrar uma forma de se reerguer. Foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer, aceitar que Amanda nunca ia mudar. Aceitar que a mulher que eu pensava que conhecia, a que eu casei, era só uma fantasia. Ela não queria consertar as coisas. Ela não queria ser honesta. Ela só queria o conforto de me ter por perto enquanto fazia o que queria. Essa realização? É como acordar de um pesadelo ruim e ver o mundo com clareza pela primeira vez. Passei tantos anos ignorando os sinais porque queria acreditar nela, em nós. Mas a verdade é que você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Não importa o quanto você os ame, se eles não se importam com você da mesma maneira que você se importa com eles, sempre vai ser unilateral. Também aprendi que você merece respeito. Ninguém merece ser traído, manipulado ou induzido a ficar em um relacionamento tóxico. Não importa quanto tempo você tenha com alguém ou o quanto o amor foi profundo, você não é obrigado a sacrificar sua paz por alguém que não vê seu valor. Demorei muito tempo para acreditar nisso sobre mim mesmo, mas agora eu acredito. Quanto a Amanda. Sinceramente, não desejo mal algum a ela. Ela está no próprio ciclo dela, fazendo suas próprias coisas, e eu fiz as pazes com isso. Mas eu não sou mais problema dela. Não estou preso nesse ciclo de drama e caos emocional. Eu estou seguindo em frente. Eu escolhi seguir em frente. E seguir em frente tem sido uma das melhores decisões que tomei. Ainda estou descobrindo quem sou fora desse casamento, mas é empolgante. Ainda há muito para viver. E pela primeira vez em anos, estou vivendo para mim. Não estou apenas sobrevivendo, estou prosperando.
Para aqueles de vocês que estão em situações que parecem sem esperança ou como se nunca fossem sair delas, acreditem em mim quando eu digo que melhora. Eu estava onde vocês estão agora, perdido, traído, sem saber se algum dia encontraria paz. Mas é possível. Realmente, vá um dia de cada vez. Reivindique seu espaço. Reivindique sua vida. E, o mais importante, nunca se esqueça de que você merece amor, confiança e respeito. Sempre. Para quem já passou por uma traição ou está passando por isso, meu conselho é simples: faça o que for necessário para sua própria cura. Seja cortar totalmente os laços, tirar um tempo para si mesmo ou se apoiar nos amigos e familiares, simplesmente cure-se. Você não tem a obrigação de consertar a outra pessoa. Sua obrigação é se consertar. Obrigado a todos por estarem comigo nessa jornada. Significa mais do que eu posso expressar. E, embora eu ainda não esteja completamente curado, estou no caminho, e isso é tudo o que posso pedir. Finalmente estou em paz, e isso é o que importa. Cuide-se, Reddit. Este é o último post deste capítulo. Daqui em diante, vou seguir em frente.